Esta chamada está sendo gravada. Tá? Então, vou pedir só para vocês tirarem o som, eu vou começar a falar das cartas, depois, no final, a gente tira a dúvida. Mas, caso tenha alguma coisa muito, assim, fora do normal que vocês queiram perguntar, vocês podem ligar a câmera e perguntar, ligar o áudio e perguntar, tá? Eu trouxe aqui, porque hoje a Solange me perguntou dos baralhos, né? Eu trouxe... É para colocar no mudo, amor. Vou colocar, minha mãe. Peraí. Ah, tá. Eu trouxe, porque também às vezes fica vindo eco para mim, aí eu fico desorientadinha. Sou meia doida, sabe? A Flávia. Boa noite, Flávia. Ó, tem vários autores que a gente começou a falar antes das meninas todas chegarem, né? Tem vários autores de baralho. O baralho cigano Lenormand, ele não tem naipe, tá? A maioria das pessoas colocam os naipes aqui em cima, ó. Os naipes, tá? Mas o baralho cigano mesmo, verdadeiro cigano de etnia, não tem naipes. Mas se tem, não tem problema, porque a gente não vai considerar naipes ainda por enquanto. Vocês, se quiserem depois aprender questão dos naipes, é uma outra história. Tá? Então, a dúvida da Solange, eu trouxe alguns aqui, ó. Esse daqui, eles falam que é baralho da cigana esmeralda, mas ele é o Lenormand, né? Então, ele traz aqui, ó, a cegonha, as estrelas, todos os arquétipos, tá, Solange? O urso... Solange sou eu ou tem mais outra? Sol, não, mas é eu, né? Tá bom. Não, é que tá certo, continua. Tá. Aí tem a carta 13, que é a criança. Ó, essa daqui, ela já botou uma bruxinha. Então, cada autor vai colocar a sua imagem que ele acha que é conveniente ali, tá? Aí vem os pássaros, o chicote, a foice, que é o tradicional, são os arquétipos tradicionais do baralho cigano. O buquê, né? Ele aqui trouxe, parece um coração de flores, né? Aí vem o caixão, a cobra ou serpente, as nuvens, a árvore, a casa, o navio, o trevo, o cavaleiro, tá? Então, esses são os arquétipos principais do baralho cigano. Aí vai mudando, cada um vai colocando aqui os seus... Ó, esse daqui, ó, já botou um outro tipo de cavaleiro, tá vendo? Mas é tudo a mesma coisa. Ó, esse aqui já trouxe o trevo. Olha, o navio. Esse aqui é o baralho de Santa Sara. Esses baralhos que a gente compra bem baratinho, né? Nas lojas. A casa, mesma coisa. Ó, árvore. Isso não muda. A nuvem, a cobra, o caixão. O buquê aqui já trouxe flores, né? Que é o buquê, a foice, o chicote, o pássaro, a criança. Olha que bonitinha essa criança. A raposa, o urso. Aqui já trouxe a estrela com lua, mas é a carta da estrela, tá? Essa aqui é a carta da estrela. A cegonha, tá? Quando foge desses arquétipos, não é baralho cigano. Eu vejo aí pela internet, mas o problema das pessoas, eu não tenho nada com isso. Baralhos de esquerda, e as pessoas botam baralho da navalha, baralho não sei de quê, da Padilha, baralho do Zé, e botam o arquétipo do baralho cigano. Tá errado. Tá errado. Tá? Mas cada um é cada um, cada autor é autor. Se você vai dar nome de baralho de Padilha, você não pode botar o arquétipo do baralho cigano. Cavaleiro. Eu já vi isso aí, a gente vê na internet, mas aí é o problema de quem compra, é o problema de quem faz, a gente não tem nada com isso, tá? Então, vamos lá. Vamos falar da carta do cachorro da apostila de vocês, a página 21. O cachorro, ele é uma carta... Olha aqui, eu trouxe 3... Olha, cada autor faz um cachorrinho diferente. Olha aqui, esse daqui já está com gato. Olha aqui que bonitinho. Tá vendo? Cada autor vai trazer o seu arquétipo ali diferente, tá? Então, a carta do cachorro é uma carta positiva que fala de confiança. O verbo, ela traz a palavra-chave, confiar.
obedecer, que o cachorro ele é obediente, apoiar, respeitar, tá? A gente deve respeitar o animal e o animal respeita o dono também, né? Essa carta, ela representa que você pode contar, que você pode confiar quando ela aparece no jogo. Ou que você tem que também ser confiante, né? E você tem que ser fiel aí às suas decisões, aos seus acordos, tá? Pode representar um grande aliado para você, ou depende da pergunta que é feita. Então, eu trouxe aqui vários significados que vocês vão colocar no jogo, dependendo da pergunta, para trazer a resposta. A gente só tem que responder o que foi perguntado. Se, por exemplo, a Edna pergunta, eu devo fazer o meu projeto em sociedade com a minha filha? Se vem a carta do cachorro, sim, você tem que cumprir aí o seu compromisso com a sua filha, tudo tem que sair direitinho, você confiando nela, ela confiando em você, o projeto vai dar certo, mas ambas têm que ser aí aliadas e confiantes no trabalho de vocês. Eu não posso falar para ela o seguinte, olha, inventar uma outra pergunta, né? Olha, vai ser aliado sim, mas vai chegar alguém aí para se aliar com vocês? Não, ela perguntou a sociedade dela com a filha dela. Então, eu tenho que responder dela com a filha dela. Se viesse uma carta de aliança, aí eu poderia falar, olha, vocês têm que cumprir as obrigações de vocês, uma ser fiel à outra, veja o que vocês vão trabalhar, né? Tem que ter um acordo entre as duas, pode ser que tenha até parcerias futuramente. Aí a gente responde dessa forma, tá bom? Então, vocês têm que atentar. O que a cliente me perguntou, usa sempre um caderninho do lado quando vocês estiverem na consulta de vocês. Pega um caderninho, você vai escrever o nome da consulente, a data de aniversário dela e a pergunta dela. Porque, às vezes, se vocês forem como eu, que a gente vai falando terapeuticamente, nosso baralho ele é terapêutico, a gente vai responder conversando com a nossa consulente para que ela saia do atendimento dela melhor do que como ela chegou. Eu, às vezes, eu estou falando uma coisa, a minha cabeça, às vezes, ela pensa muito, 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 e aí eu me perco, às vezes eu me perco na pergunta. Então, eu gosto de escrever a pergunta, aí eu vou, olho, né? Porque, às vezes, eu jogo muito online, então eu olho ali o que ela me perguntou, para eu responder o que ela me perguntou. Tá? Se ela me pergunta, eu estou grávida, eu não posso dizer que quando eu venho o cavaleiro que está chegando um homem na vida dela. Não posso responder isso para a minha consulente, porque eu estou falando tudo errado para ela. Entendeu? Então, a gente tem que atentar ao que é perguntado para ser respondido. Tá? A não ser que a gente faça uma mandala que vai trazer conselhos. Aí não tem pergunta, é diferente. Mas isso aí é uma outra etapa para a gente falar. Tá? Então, vamos lá. Então, o cachorro, ele é um símbolo de lealdade, de verdade, de confiança e de sinceridade. Pode representar um amigo fiel, pode falar do amigo espiritual, o cachorro pode simbolizar o amigo espiritual. Se a pergunta for de espiritualidade, ele vai ser um amigo espiritual, um mentor espiritual, tá? Fala de respeito, de pureza e de sentimentos. Sugere coisas boas que trarão progresso e alegria na vida do consulente, seja por intermédio de alguém ou de alguma situação. Também sugere que você fique alerta e vigilante em determinada situação, tá? Com pessoas também. Dependendo das cartas, tá? Que caírem ali, né? Vindo o cachorro, por exemplo. A Tatiana pergunta, ela vai fazer uma sociedade com a Ananda. Aí a Tatiana pergunta, a minha sociedade com a Ananda vai dar certo? Por exemplo, lá, que a gente já estudou, né? Se vem cachorro... Deixa eu pegar aqui. Se vem cachorro e cobra, o que eu falo para a Ananda? Olha... Tomar cuidado com traição, né? Sim, mas qual foi a pergunta? Qual foi a pergunta? Qual foi a pergunta? Se vai dar certo a sociedade com
com a Fernanda. Ananda. A Tatiana quer saber se a sociedade com a Ananda vai dar certo. Aqui. Então, foi a primeira. Vai dar certo. Mas vocês precisam o quê? Se alinhar, né? Vocês precisam estar tudo direitinho, tudo combinado, tá? Porque vocês são amigas ali, mas cuidado, né? Porque quem vem primeiro é essa. Então, cuidado com o quê? Com a traição. Tá, nem sempre traição. Vamos fugir, porque todo mundo só diz que a carta da Copa é traição. Ok. Traição, perfeito. Ser esperta, né? Então, pode ser esperta. Entendeu? Elas são amigas. Gente, tira o som. Flávia, tira o som. Vai dar certo, tá? Mas aí o quê? Eu falo para ela o seguinte, ó, você só fica alerta, né? Para vocês duas terem o compromisso nesse negócio. Porque se uma tem mais ou menos compromisso do que a outra, vai começar a ter intriga, vai começar a ter inveja, vai começar a ter ciúmes, e pode ser que o negócio não dê certo por isso. Pode ser que acabe até a amizade. Fabiana, tu acredita que tu falou exatamente o que aconteceu comigo em Portugal? Entendeu? Então, assim, nós éramos, para todos os efeitos, não é que nós éramos amigas, mas assim, aos olhos de todos, a gente parecia melhores amigas, porque a gente se dava extremamente bem. Uhum. Entramos na sociedade por causa disso. Uhum. No fim, eu estava trabalhando, vamos dizer assim, 99%. Ela estava de dondoca na situação. Eu ia precisar me ausentar por causa do meu filho. Ela não estava dando conta de abrir a loja como eu abria. No final, a gente já não tinha salário. Menina, tu descreveu exatamente o que aconteceu. Então aí, assim... desfazer uma sociedade, o pessoal que era cliente dela passou a ser meu. Então, o cachorro, ele fala que sim. Mas aí vem aquela advertência, ó, cuidado, né? Porque, de repente, uma vai querer trabalhar mais do que a outra, uma vai querer fazer mais do que a outra. Então, a gente tem que ter cuidado. E o nosso vocabulário, gente, o nosso significados, ele tem que ser mais abrangente. É inveja? É inveja. Mas vamos falar um pouco além? Porque quando você fala mais além, né? Quando você observa a carta, inveja tá ok. Fala da inveja. Mas intriga, né? Uma querendo ser melhor do que a outra, porque a cobra, ela fala disso também, né? A cobra é medrosa, né? A cobra fala da inveja, da intriga, de tudo isso. Mas por quê? Vamos analisar a pergunta dela, e eu vou ter que montar uma resposta para ela que fique bonito no contexto, para ela poder entender, né? E caber ali na energia dela. Quando a gente está jogando baralho, nós estamos aqui, nós estamos trocando energia, tá, meninas? Mesmo online. Nós estamos trocando energia. E quando a gente joga, a gente troca energia com a nossa consulente. Então, por que a gente, às vezes, mas você falou, eu nem sei dessas situações, acabei de falar uma coisa com ela, né? Não foi nem com a Ananda, deve ter sido com outra pessoa, mas combinou com uma situação dela, porque a energia dela está vibrando aqui. Então, o jogo do baralho, gente, ele tem energia. Às vezes, você vai responder algo para a sua consulente, vai vir na sua intuição algo para você fala com jeitinho, com cuidado com o que você fala, tá? Porque tem pessoas, essa da questão que eu falei da gravidez, tem gente que leva o baralho muito a sério. Tem gente que faz a risco que o baralho fala. E nem sempre o baralho, não é que ele vai errar. Se você muda aquela energia que a gente trouxe de conselho, a sua situação vai melhorar. Se você não muda a energia, a situação vai ou piorar ou vai ficar do jeito que está. Tá? Então, a gente tem que... Quando eu já joguei algumas vezes, eu falei sobre isso, que a gente tem o livre-arbítrio. Então, dependendo de certas atitudes, vai mudar aquilo. Não vai ser exatamente aquilo, né? Porque a pessoa fica esperando a todo momento ser exatamente aquilo, mas... depende da nossa escolha. O que a gente fizer é outro resultado. Então, né, não é aquela coisa, como você falou, certeira, né? Vai depender das nossas ações, né? Perfeito, Mari. É a energia.
Perfeito, é energia, né? Por que eu estou pedindo a vocês todo dia botar o baralho para a gente ver a carta do conselho? Aquele conselho do dia é seu conselho, é o conselho para você. Mas como você bota no grupo, pode ser que sirva para alguém do grupo também, tá? Então, assim, como que a gente conhece o nosso baralho? Todo dia tirando a nossa carta, todo dia interagindo com o baralho. Não adianta vocês estarem aqui comigo, né? Eu já fiz curso com algumas pessoas quando eu iniciei na minha caminhada e eu não consigo. Teve alguns que eu não consegui me identificar, tá? Então, assim, você vai fazer aqui, lógico que em 6 encontros é impossível você ler baralho perfeitamente, tá? 20 encontros é impossível. Você só vai aprender a ler baralho perfeitamente quando você começar a conhecer a energia das pessoas. Que o baralho vai falando com você. Pega o seu caderno e anota. Eu sempre falo, anota no seu caderno, tá? Porque isso é significados que você aprende, a sua espiritualidade aprende com você, você não vai jogar incorporado, não é nada disso, nós já falamos disso. Mas você sente a intuição. Tem uma cigana do teu lado falando com você, né? Com certeza, gente. Acredita nisso, tá? Porque o baralho cigano, quem recebe o chamado é porque tem uma cigana espiritual querendo trabalhar. E com a ferramenta dela de trabalho, o baralho, tá? Então, assim, manuseia seu baralho todo dia, tira seu conselho todo dia. Depois a gente, quando passar nos métodos, todo dia você ali pega 10 minutinhos, 15 minutinhos, pronto, já é o suficiente. Né? Lê ali, vou olhar, vou ver, poxa, o que eu posso trazer? Gente, quando eu estudava, eu tenho 57 anos, tá? Eu sinto muita saudade da minha época de escola. A gente fazia muita interpretação de texto na aula de português, tá? A gente lia 4 livros por bimestre, né? E ali você eram os livrinhos grossos e tal, e você tinha que ler aquele livro todo para a prova fazer o resumo do livro. Gente, o meu é 6, 7 páginas fácil. Porque eu viajava na maionese, naquela história do livro, eu me colocava lá no livro, viajando. A gente tem que saber interpretar texto. A gente tem que entrar, por isso que eu falo para vocês, gente, olha a figura da carta, vê o que essa figura mostra, além do que está escrito aqui. Aqui eu trago os significados de estudo, de apostilas, de livros que eu leio todo dia, eu estudo desde 2019. Todo dia eu estudo um pouquinho. Mas eu vou só dar um conselho também para vocês. Tem milhões de pessoas na internet lendo baralho e fazendo um monte de coisa. Cuidado quem vocês assistem, porque tem gente que fala cada besteira por aí, que chega a arrepiar a alma. Cuidado, tá? Porque tem gente que é da escola brasileira, da escola europeia. Aqui vocês estão aprendendo o método cigano, tá? Então, pode ser que seja diferente em algum lugar. Ah, mas a Fabiana me ensinou assim. Eu estou ensinando a vocês o método cigano. Eu estou com o meu lenço, porque minha cigana gosta de lenço, eu sou de um acampamento cigano, eu estou aqui com o meu terço, eu estou com a minha proteção, né? Para eu poder jogar, para eu poder ensinar. Estou aqui ensinando, mas a gente está jogando, a gente está falando, tá? Então, assim, levem a sério, né? Façam isso sério, porque é respeito à espiritualidade cigana, tá? E sigam um caminho. Não fica indo de galho em galho, não, que vocês vão confundir a cabeça de vocês. Eu já tive aluna, não me lembro quem foi que falou isso para mim. A Flávia aí é minha amiga, também oraculista, ela já fez vários cursos também. Né? A Tatiana, a gente já fez curso com outras pessoas, com outro baralho, não baralho cigano. Sigam uma linha só, que aí vocês vão bem. Aí vocês vão falar, poxa, bem que a Fabiana me falou, tá? Tem muita gente falando muita asneira pela internet. E para vocês não caírem nessa cilada, tá? Não, me perdoa, gente. Vamos voltar, que eu já me perdi, viajei. Vamos lá. Aí eu trago para vocês aqui, na apostila, a alma. O que é a alma? É o eu, a personalidade daquela pessoa. Porque, às vezes, tem método que você vai precisar falar da personalidade daquele consulente, né? Como é que ele está no dia de hoje. A mandala astrológica, a casa 1, que fala do pessoal, o que é o pessoal? É a personalidade da pessoa, como ela vai estar vibrando naquele mês, naquela semana, tá? Então, a alma da pessoa que vem representada pelo cachorro, ela é uma pessoa leal, é uma pessoa amiga, que inspira confiança. A cabeça, como é a cabeça desse consulente ali? De repente,
quando vocês forem fazer umas mandalinhas aí de romance, de parceiro, né? Isso aí depois a gente vai ver mais para frente. A cabeça, porque às vezes você quer saber o que o outro sente, né? Geralmente as mulheres vêm querer saber do cara, né? Do crush lá que elas conheceram. Então, como é a cabeça dele? Como é que ele está pensando em mim? A cabeça dele é o quê? Ele preza muito a verdade e a lealdade. Então, por isso que eu trouxe isso na apostila, tá? O eu, que é a alma, a personalidade, a cabeça dele, o que ele pensa naquele momento, como são as emoções da pessoa representada pela carta do cachorro. Confiável, leal e amiga, tá? Pontos positivos dessa carta é a confiança, a lealdade e a fidelidade. E quais são os pontos negativos? O que é ponto negativo da carta, gente? A gente sabe que a polaridade da carta, ela é positiva, tá? Ela é uma carta positiva, isso só vale para mim, consulente, para eu poder saber montar a resposta na hora. Mas o lado sombra da carta, né? Se ela é uma carta positiva, qual é o lado sombra dela? Colocar peso demais nas amizades, porque ele não é fiel, não é amigo, às vezes o cachorrinho chega a ser chato, né? Então, não colocar peso, a infidelidade, não, entendeu? Ser uma pessoa... não digo infiel, mas mentirosa também, né? Isso seria um negativo da carta. Deslealdade, tá? Seria aí, vocês invertem um pouquinho, tá? Então, vamos falar da carta da torre. Gente, esse baralho é o primeiro baralho que, na verdade, tem alguns baralhos que, se vocês forem olhar, a torre de vocês não tem porta, tá? Tem alguns baralhos que a torre não tem porta. Esses aqui tem porta de entrada. Observe o baralho de vocês aí se tem porta. Esse não tem porta. Esse aqui não tem porta de entrada. Então, tem algumas cartas de torre aqui. A carta da torre... o da Edna é igual a esse aqui, não é, Edna? É igual o meu. Esse aqui, ó. A carta da torre, ela é uma carta neutra. O que significa a carta neutra? Ela precisa das outras cartas para ver que peso ela vai trazer, tá? Ela vai falar ali o quê? De proteger, de isolar, de crescer, de silenciar e de meditar, tá? A carta da torre significa ela é uma carta também que fala do espiritual, e ela é um momento que da gente se preservar, da gente olhar um pouco para o nosso interno, tá? Ela representa isolamento para a nossa interiorização. Ela fala de afastamento voluntário para meditar, a refletir. Pode significar também a elevação espiritual, se a pergunta for do espiritual, tá, gente? Ela pode falar de solidão, de reflexão. Ela pode falar de repouso, que a pessoa precisa daquele momento. Equilíbrio também, tá? Distanciamento, se a pergunta às vezes for de homem, talvez vindo ali caminhos, torre e foice, aí pode falar que precisa se distanciar um pouco, vai depender ali da energia que aquela pessoa está trazendo, tá? Limitações, proteção e a espiritualidade. Essa carta é um convite para o autoconhecimento, o aprendizado e a conexão com a própria alma, tá? Dependendo da jogada e da pergunta, pode vir na representação também de órgãos ou instituições como hospital, escola, prisão, quartel, repartição pública, tá? Dependendo da pergunta, se ela vier com essas conotações aí dessas perguntas, ela pode falar que é um hospital, alguma situação assim. Uma vez eu estava jogando para uma consulente, que ela queria saber sobre um sobrinho dela que desapareceu e sumiu, veio essa carta, com a carta... Ela queria saber se ele estava vivo ou morto. Eu fiquei desesperada para responder, mas eu tive que responder, porque ela era uma cliente minha muito antiga, né? E aí veio essa carta, veio a carta da montanha e uma outra carta que eu acho que foi o urso, não me lembro. E na mesma hora, gente, me subiu um calorão, eu fiquei nervosa, falei, o que eu vou falar para essa mulher? Aí eu fiquei olhando, prestando atenção na carta, fiz uma reflexão, porque só vinha na minha intuição que ele estava preso.
Ele estava num momento muito difícil, ele estava preso. E como é que eu ia falar aquilo para ela? Aí eu virei para ela e falei assim, olha, o baralho está mostrando aqui, a energia nesse momento, que ele está preso. Mas me parece que ele está preso no presídio, né? Aí ela virou para mim, ela ficou calada, aí ela olhou para minha cara, a gente estava jogando online, aí ela virou para mim e falou assim, Fabiana, pode ser que ele esteja preso mesmo, porque ele já foi envolvido com drogas. E a última vez que eu soube dele, eu falei, mas ele está num lugar muito longe, não tem acesso para ele falar com ninguém, né? Ele deve ter feito, porque aquela montanha me trouxe aquele ar de dificuldade, sabe? E eu falei para ela, ele deve estar num lugar que ele não tem acesso, né? Aí ela falou, ele já foi envolvido com droga, ele já vendeu droga. Eu falei, então ele está preso. Aí na mesma hora, quando eu falei, ele está preso, me veio aquela coisa assim na minha cabeça, assim, você já procurou na Bolívia, lá naqueles lugares, que ele pode estar em algum cartel, né? Cartel, né, de droga, preso, né? Aí ela falou, eu não sei, porque eu não tenho dinheiro para pagar para investigar. Eu falei, pô, então o cara vai ficar preso. Não tinha acesso, a última vez que ela teve acesso dele, ela conseguia pelo banco que ele ia pegar, ele tinha, acho que um salário, alguma coisa que ele recebia, e ele tinha acesso, então ela tinha notícia dele através do banco, não sei como ela conseguia isso, né, que aí via que ele sacou o dinheiro, e já tinha uns 4 meses que ele não sacava o dinheiro. Eu falei, ele está preso? Em algum lugar, parecia um cartel, sabe? Não era nem, assim, um presídio, tipo um presídio, e eu conversando com ela, e vinha aquelas imagens, assim, na minha frente, eu falei, meu Deus, acho que eu estou ficando lelé da cabeça. E aí ela aceitou, mas ela falou que eu não tinha dinheiro para procurar alguém para investigar, né? Então vamos lá. Então, como seria a personalidade desse consulente? É uma pessoa que quer encontrar o seu próprio propósito de vida, tá? A cabeça desse consulente, precisando acessar a sua espiritualidade. Ele pode ser que ele esteja ali no momento perdido, tá? Desequilibrado espiritualmente, emocionalmente. As emoções dessa pessoa, ela tem um relacionamento com ligação, ela é uma pessoa muito espiritualizada, tá? É uma pessoa que não deseja se relacionar no momento com ninguém. Se de repente a fulaninha aí, a Giovana, perguntou do namoradinho do crush que ela conheceu, se ele quer algo sério com ela, se vier a carta da torre com a carta da foice, ele não quer nada nesse momento, né? Corta, né? Procura outro que ele não quer envolvimento sério agora. Pontos positivos dessa carta é o silêncio e o recolhimento para você fazer a sua conexão espiritual, tá? Porque às vezes também tem situações que você precisa se colocar numa posição de não se meter, de você se recolher, né? Fica na sua que é melhor, tá? Pontos negativos dessa carta: negar a sua mediunidade, não acessar a sua divindade interior. Às vezes a gente tem algumas questões que a gente precisa olhar para dentro, né, e fazer uma reflexão nossa, que não é, às vezes o consulente, gente, dependendo das perguntas que vocês forem fazer e das jogadas, às vezes a consulente não fala a verdade. E você vai perceber isso no jogo, tá? Então, essa carta é uma dessas que podem mostrar ali que tem alguma... O baralho cigano é o baralho fofoqueiro, né? É fofoqueira mesmo. É fofoqueira mesmo. Pode ser uma pessoa que tem ali um vazio existencial muito grande, né? Pode ser uma pessoa que ela tem muitos medos e ela se isola, né? Pode ser uma pessoa muito depressiva, tá? Então, essa carta da montanha a gente tem que analisar um pouquinho na hora de responder para o nosso consulente, tá? Alguma dúvida? Então, vamos prosseguir. Carta do jardim. Ela é uma carta positiva que vai falar de quê? Conviver, socializar. Ela pode falar de merecimento e de colheita também, tá? Então, uma das palavras mais chave que todo mundo conhece é a socialização. É a carta do jardim, tá? Mas como tem flores ao redor, né, você precisa plantar, cuidar e colher o seu jardim, tá? Que são suas questões internas e externas, tá? É a carta que representa o encontro entre amigos,
namoros, conversas, trabalhos, lugares, integração com os outros, tá? Ela pode falar também, porque hoje em dia o baralho, ele acompanha a evolução do mundo, né? Ele pode falar também de redes sociais, tá? Eu já vi aí questão, uma vez uma pergunta que uma consulente fez, eu já vi questão que tinha alguns envolvimentos dela que eram pela internet, que aquilo não estava legal na vida dela, né? E ela teimando comigo, eu falei, pô, mas a carta está mostrando, né? E tinha outras cartas que agora eu não lembro qual foi, mas ela pode falar aí de coisas de redes sociais, tá? Relação também com a sociedade, ok? Como aquela pessoa se relaciona com a sociedade. O jardim, ele remete à diversidade, popularidade, ele fala do povo em geral, né, das pessoas em geral, a socialização, fala de sabedoria, emoções também. Ela é sempre um convite, essa carta, né, para que nós fiquemos atentos ao nosso lado mais sadio da vida. Se fosse dar um conselho para minha consulente, se viesse a carta da Torre e a carta do Jardim, qual o conselho que eu traria para minha consulente? Posso falar? Pode. Eu falaria para ela que ela precisa sair desse isolamento, que ela precisa sair mais, ir para um parque, conviver com pessoas, precisa fazer o que ela gosta, mas ela precisa se socializar mais, porque ela está muito fechada ali naquele mundinho dela, né? Então ela precisava sair dessa torre, na verdade. Perfeito, sair dessa torre, né? Não adianta ficar aqui dentro, porque você não vai conseguir resolver nada lá fora, né? Então, assim, a sua vida está lá fora, né? Tem um momento que você fica reclusa, mas tem um momento de você buscar caminhar, fazer caminhada, conhecer pessoas, né? Sorrir um pouquinho. Perfeito, isso aí. Isso seria um conselho para minha consulente, tá? Sair desse mundinho dela e buscar novas amizades, novas pessoas, né? Então, essa carta também mostra, quando ela vem no lado negativo, que se você não plantar direito, não terá boa colheita. Tá? O que significa isso, gente? Quando vem do lado negativo. Ela é uma carta positiva, né? Dependendo da pergunta, se ela vier cercada de cartas negativas, aqui, um exemplo. Se ela vier com carta negativa, vamos botar assim, ó, dependendo da pergunta, se ela vier com essas cartas negativas, aí ela toma um peso de coisa negativa, né? Então, assim, ela tem que sair dessa situação, né, para essa situação melhorar. Porque aqui é o início da situação, a gente lê da esquerda para a direita, né? É o início da situação, o meio da situação e o final da situação. Então, se ela viver nessa questão aqui, né? Peraí, gente. Vamos pegar a raposa, né? O urso. Se ela ficar nessa situação aqui, para mudar, não mudar, tentar mudar isso aqui, se ela ficar nisso e não mudar, ela vai acontecer isso com ela. Isso aí lá no método a gente vê, tá? Então, isso que se chama o lado negativo, porque vem muitas cartas negativas no lado dela. Né? Ela não perde o peso dela, mas ela pega essa energia, tá? Então, cuidado com pessoas que fingem ser amigas. Essa carta também traz essa questão aí, tá? Dependendo das cartas que vierem. Como seria a personalidade do meu consulente representada por essa carta? Uma pessoa alegre, que gosta de se divertir. Ela gosta de estar no meio de todo mundo, ela gosta de socializar, é o bon vivant, né? Essa pessoa aí. E aí... eu misturei as cartas aqui. Bom, a cabeça. Como seria a cabeça desse consulente? Ela vive... A preocupação dela é com a imagem dela. Né? Porque lembra que eu falei no início que essa carta fala de questões internas? Então, ela vive preocupada com a imagem dela, tá? E como que os outros vão pensar. Perdão, gente. Esquece. Eu estou lá na torre.
Mas a questão vive preocupada com a imagem por causa da socialização, né? Aquele jardim muito bonito, ela quer aparecer, né? Então, ela pensa muito no externo, não é no interno. Desculpa que eu falei errado. Então, vamos lá. As emoções desse consulente que vem representado pela carta 20. Pode ser... as emoções ali, pode ser aquela pessoa namoradeira, se for pergunta de namoro, pode ser que esteja confirmando um namoro, ela tem a necessidade de sair, ela tem a necessidade de conviver com pessoas, tá? Ela é uma pessoa rueira, tá, gente? É uma pessoa que gosta de rua ali, tá? Gosta de estar com os amigos, gosta de estar com a família, ela gosta de estar nesse métier aí. Pontos positivos dessa carta. Alegria, encontros e diversão. Quais são os pontos negativos? Preocupação com os pensamentos alheios, com o que os outros vão pensar dela, e ele tem a necessidade de agradar muito os outros, tá? Ela tem a necessidade de aceitação. Se vier aí num peso no lado negativo, o lado sombra da carta, tá? Seria esse aí. Ok? Então, vamos falar... Tudo bem, gente? Vamos falar da carta 21. A carta 21 é a carta da torre. Perdão, montanha. A carta 21 é a carta da montanha. A carta da montanha, ela é uma carta neutra. Ela vai depender das outras cartas para trazer o sentido. Mas ela tem alguns pontos negativos e alguns pontos ali positivos, tá? A palavra-chave dessa carta aqui, perseverar, superar, decidir, demorar, desafiar e lutar, tá? A montanha, ela vem trazendo a conotação de grande dificuldade, que você precisa superar. Como a gente supera as nossas dificuldades? Buscando estratégias para a gente conseguir chegar no topo dessa montanha, tá? Às vezes a gente olha essa montanha, eu estou aqui nessa posição, né? Então eu vou olhar a minha dificuldade, caramba, como eu vou conseguir superar isso? Eu não tenho que pensar e ficar com medo, eu tenho que pensar o que eu vou alcançar lá do outro lado. Que aí eu vou buscar estratégia para eu conseguir superar essas dificuldades que vão surgir. A dificuldade, ela vai ser um degrau a mais para eu ir desafiando essa montanha e chegar no meu objetivo, tá? Então, ela pode representar questões de justiça, se a pergunta for de justiça, tá? Ela vai falar de desafios que exigem o equilíbrio, força, perseverança e muita vontade de vencer, tá? Não adianta ficar sentado aqui, porque a montanha não vai sair do lugar para você passar, né? Então, ela representa também o esforço, a subida, o empenho, tá? De uma longa caminhada, aquele esforço da pessoa, né? Vá, se esforça, que você vai vencer, que você vai conseguir, não esmoreça, né? Ela aconselha também a meditação antes de qualquer decisão ou escolha, porque eu preciso de fôlego para subir essa montanha. Eu preciso pensar nas estratégias que eu vou seguir para eu caminhar nessa montanha, tá? Mostra que tem caminho, mas eu tenho que ter estratégia. Então, não tem problema que eu não consiga resolver, que eu não consiga deixar de resolver. E eu não vou ficar com medo e me entregar. Porque se a cartomante lá viu que tem um problema, eu vou ter que buscar uma solução para eu enfrentar esse problema. Tá? E se o problema já estiver vindo, né, vamos encarar e vamos superar esse desafio aí, tá? Basta querer. Nada será fácil na vida, mas você consegue com certeza, com estratégia e com sabedoria. Isso são significados também da carta, tá? A montanha anuncia um grande obstáculo na vida do consulente, em qualquer situação. Mas ele vai falar de bloqueios e de atrasos, causando até frustração no consulente e ansiedade, tá? Então, busca a estratégia para superar esses obstáculos. Como seria a alma do meu consulente representada por essa carta?
Ela é uma pessoa que possui um senso de justiça bem apurado, ela é uma pessoa justíssima, tá? Ela tem uma alma que carrega muita mágoa do passado, tá? Talvez seja aquela pessoa que traz muitos rancores, né? Aquelas pessoas que não esquecem das coisas, né? A cabeça desse consulente representada por essa carta, ela aumenta o problema tanto que aquela tempestadezinha no copo d'água vira uma avalanche, tá? Então, é o tipo de pessoa dessa forma. Ela vê problema em tudo. E se o problema é pequeno, ela já conta um problema desse tamanho, tá? As emoções desse consulente é uma pessoa que ela tem bloqueios. Ela pode ter traumas relacionados com outras pessoas do passado dela, tá? Então, ela traz traumas, traz bloqueios, ela traz dificuldades na vida dela, tá? Pontos positivos dessa carta é a superação, reavaliar, né? A força e o caminho que tem para conseguir chegar onde ela precisa, assumir grandes riscos, tá? Pontos negativos são bloqueios, mágoa e opressão, tá? Essa carta ela não é muito fácil, tá? A nuvem, que são pequenos obstáculos, e essas são grandes obstáculos, tá? Vamos lá, carta 22. Carta dos caminhos. Ó, o caminho aqui, aí tem a árvore no meio, que tem um caminho aqui e outro aqui, que vai se dividindo, né? Aqui, ó, ela já botou a cigana aqui, atravessando uma ponte, né? Aqui já tem, ó, 2 caminhos. Ó, o homem, que caminho eu vou, né? Para onde eu vou? Fabiana, olha a minha carta, que linda. Parece as árvores essa daqui, é linda. voltando. Linda. Nossa, Da parece... Mari também, olha. Às vezes eu vou andando, às vezes eu vou andando na rua, as árvores aqui nesse momento estão mais ou menos assim. Que linda, gente. Dessa cor laranjada fica bonito, né? Menina, é uma sujeira só. É bonito. outono, né? É bonito só de foto, porque a sujeira, meu Deus, aí chove, aí as folhas ficam tudo grudadas no chão. Não, isso só é bonito em foto só. Não é nada prático, igual neve. Neve é lindo. É Em verdade. foto. Minha colega dirigir aqui na neve é um horror. E o lamaceiro que é depois? Não, esquece. Misericórdia. Então, vamos lá. Carta dos caminhos. Ela é uma carta neutra para o positivo, tá? Mas ela é uma carta neutra. Depende das outras para trazer aí a resposta para o nosso consulente. Porque aqui, o que significa caminhos? Dúvidas, né? Vou ou não vou? Sigo ou não sigo, né? Então, são dúvidas. Então, ela é uma carta neutra. Se eu vou pelo esquerdo, vamos ver o que vai acontecer. Se eu vou para o direito, né, vamos ver o que vai acontecer. Então, a palavra-chave dessa carta: agir, decidir e escolher. Tá? Entre essas palavras-chave, ela traz ali também os significados de quê? São as direções da vida do consulente que ele precisa se decidir, infelizmente, qualquer situação da vida dele, tá? Decisões, alternativas, fala de possibilidades, caminhos abertos e livres de obstáculos, tá? Só não para frente, mas para a esquerda ou para a direita não vai ter obstáculo, né? Fala de escolhas, desafios, indica avanço na vida, indecisão, fala de dúvidas e incertezas, tá? A carta dos caminhos, elas são as encruzilhadas que nós encontramos na nossa vida. E a gente tem o livre-arbítrio para decidir se a gente vai para a direita, para a esquerda, ou se a gente fica parada no meio, tá? O livre-arbítrio é seu, siga se você quiser, né? Siga o que seu coração manda, faz o que seu coração manda, pois cada escolha, feliz ou infeliz, ela é feita por você mesmo, tá? Então, você tem que ir e seguir, vamos ver que bicho vai dar, né? O caminho mostra opções que não estamos vendo também, tá? A carta dos caminhos. Analise melhor a situação para você escolher. Não tome decisão precipitada, né? Dependendo das cartas ali.
Pode falar também que tem que cortar aquilo, aquela decisão não é legal ali naquele momento, né? Bom, como seria a personalidade ali, a alma desse consulente representada por essa carta? É uma pessoa que enxerga oportunidades e que atrai facilidades, porque ela tem vários caminhos, né? Ela é uma pessoa ali que ela vê caminho aqui, ela vê solução ali, então esse tipo de pessoa. A cabeça dela, ela pensa sempre em soluções, ela é uma pessoa inovadora. As emoções dela, ela está aberta a novos relacionamentos, a novas propostas, a novos caminhos. Mas isso, às vezes, pode prejudicar, tá? Pontos positivos, caminhos abertos e livres de empecilhos. Pontos negativos, ela pode se perder nas tantas possibilidades que ela tem. Porque, às vezes, a pessoa tem tanta possibilidade, tem tantos caminhos que ela vai se perder. Ela quer esse, ela quer aquele, ela quer todos os dedos, e ela... Oi? Uma pessoa pode ser uma pessoa indecisa, né? Sim, ela é uma pessoa indecisa, isso aí. Então, ela tem muitas alternativas, ela pode se perder no meio dessas alternativas. É aquele tipo de pessoa que faz milhões de coisas e não acaba nada. Ela quer fazer tudo ao mesmo tempo e não acaba nada, né? Então, vai por esse lado, termina. Esse lado não foi legal, vai por outro, termina, né? Vai, termina. Não pega tudo ao mesmo tempo, que você não vai conseguir resolver, tá? Bom, vamos falar da cartinha de número 23. Eu adoro essa cartinha, olha que linda, gente. A carta dos ratos. Olha aqui, olha que inteligente essa carta. A carta dos ratos. Ó. Tá? Bom, carta dos ratos. Ele é uma carta negativa. A minha, ela é bem cabulosa. Rato é preto. Eu gosto dessa. O baralho da Cigana Cássia tem a fruta, porque é o que você oferta, né? E que você está ofertando aí para esse ratinho. Ele só vem se colocam comidinha ali para ele. Se não tem comidinha, ele não vem, né? Então, vamos lá. Carta do rato. Deixa eu usar esse aqui. Carta do rato. Aqui tem uma porta fechada. Por que vocês acham que a autora do baralho colocou essa porta fechada com esse ratinho do lado de fora? Vocês viram aquele filme do Ratatouille? Eu vi. Então, vamos lá. Por que vocês acham? Porque o rato, ele é persistente, né? Ele vai dar um jeito de entrar nessa porta aí. Fala que rato não tem osso, passa até debaixo da porta. Mas essa porta está bem fechada, ó. É, tá bem fechada. Ele vai escalar, ele vai dar um jeito de entrar aí. Então, por que ela colocou essa porta? Porque quando ela pediu para eu fazer o PDF do baralho dela, eu analisei as cartas, né? Aí ela me passou da erva moura, daquele pássaro, nem esqueci o nome do pássaro, depois eu me lembro. E aí eu olhei para essa carta aqui, aí eu chamei ela, falei, engraçado, você botou essa porta aqui de madeira, né? E esses ratinhos aqui. Me remete, gente. Qual século? Século XV, século XIV, XVI, né? Século XVIII, né? Bem coisas antigas, né? Então, me remeteu o seguinte, essa energia, porque a gente sabe que o rato, ele vai falar de quê? Ela é uma carta negativa, ela vai falar de perda, de roubo, de traição, de trair, né? De agir e de persistir, porque o rato, ele é ágil e ele é persistente. Mas ele age escondido. Escondido. Na calada da noite. Perfeito. Mas ele é conhecido, né, no baralho cigano como aquela carta de energia densa. Ele traz as energias densas, porque, infelizmente, ele mora no submundo, né? Ele não tem espaço aqui. Então, qual o espaço, o habitat que ele proliferou, que ele se criou? Nos esgotos, né? Então, coitado, é a possibilidade dele, né? Então, o rato, com essa porta linda aqui, aí eu conversei com ela falou, não, mas foi isso que eu pensei mesmo. Ele está ali, só esperando a oportunidade de ser convidado para entrar. E quem é que abre essa porta e convida o rato para entrar? O que é o rato para entrar? As energias ruins, as energias negativas, o roubo, o engano, somos nós mesmos. Se você fecha,
Se você está fechado para essas energias ruins, elas não vão te atingir, não vão entrar. Eu que dou a oportunidade. Ele não A vai ter oportunidade faz o ladrão. É, perfeito, isso aí. Tá? Então, o rato está ali. Nem sempre o rato é energia ruim, nem sempre o rato é ruim. Só se eu tiver propícia. Ah, igual aquele da frutinha. Eu dei um banquete para o rato. Então, ele foi comer o que eu ofertei para ele. É igual uma vizinha minha que ela já até faleceu, tadinha. Ela morava aqui no 2º andar. E ela me ligava porque eu sou síndica do prédio. Tá com o rato subiu na minha área. Sabe o que ela estava fazendo? Pegando bacon, botando chumbinho e bacon para o rato. O rato vinha, comia o bacon e ia embora. Aquele chumbinho falsificado que nem mata o bicho mais. Juro, gente, estava cheio. Ai, que horror! Eu falei para ela, para de botar comida para o rato. Aí chamei a FEMA, eles vieram aqui e o cara falou a mesma coisa, a senhora está alimentando os bichos. Eles não vão parar de vir. Esse chumbinho falsificado é granulado para eles. E aí? E aí? E morre um e vem outros. Não morria, porque o chumbinho era falsificado, não ia matar o bicho nunca. Ela ia só alimentando e vinha um monte. Daqui a pouco eles estavam morando aí na garagem do prédio. Então, tu está ofertando, entendeu? Então, vamos lá. Então, o rato, ele fala de perda de energia, ele fala de desgastes, tá? Ele vai falar de desgaste físico, mental e emocional, tá? Você se permite a isso ali, né? Você está com uma pessoa que é um vampiro energético, ela vai sugar a tua energia toda porque você está deixando, tá? Ela vai falar de esgotamento, ela vai falar de prejuízo financeiro, porque você vive com uma pessoa, que essa pessoa é interesseira, e você dá dinheiro para essa pessoa, então você vai ter um esgotamento financeiro. Você quer dar para todo mundo, que você quer ajudar todo mundo, e todo mundo suga só de você, porque você se permite a isso. Me permito ser roubada. Por que eu me permito? Lógico, gente, não estou falando de assalto, tá? Às vezes, situações, né? Porque a gente não pode ficar comentando, mas tem muitas situações de pessoas que foram roubadas por homem que botou dentro de casa. Por empregada que botou dentro de casa, entendeu? Isso é a gente que traz. Aí a pessoa, você fala, esbanja, diz que tem, que não tem, até o que não tem você diz que tem. A gente tem que ficar com a boca fechada. Conhecer um homem hoje na internet, a pessoa já conta a vida inteira. Gente, homem, a gente não tem que contar a nossa vida inteira para todo mundo. Você conta até uma parte, depois você se cala. E aí você observa a pessoa do outro lado. Até amizade, amiga, mulher, amizade de homem, amizades em geral. A gente não pode contar tudo. A gente conta até uma parte. Que a gente se permite essas energias. Aí a gente fica ruim, a gente fica frustrada, a gente fica triste. Aí eu fico na energia do rato. Tá? Então, assim, ele vai falar de estresse, né? Ele vai falar de vícios, depende das cartas que vierem da pergunta. Ele vai falar de tendências à depressão, se ela vem com a torre, tendência ali, aquela pessoa ali pode ser uma pessoa depressiva, né? Vamos ver que pergunta que vem, se ela viesse com a torre, tá? Ela fala de um vazio interior, ela fala do lar com ambiente pesado, tá? Ela vai falar de pensamentos negativos e obsessivos. A sua aparição anuncia um momento de contratempos, um alerta para o consulente, tá? E para a gente que está lendo ali a carta. Ela vai falar do desgaste que só entra na nossa vida quando nós permitimos, consciente ou inconscientemente, abrir aquela porta. O ratinho entrar ou oferecer o queijinho para ele comer, tá? Os ratos estão lá do lado de fora. Aí eu botei aí, ó. Esse trecho eu botei no PDF dela. Os ratos estão do lado de fora querendo entrar. Esses ratos só vão entrar se você permitir, se for permitido. Tá? Em algum momento, nós mesmos deixamos esses ratos entrarem, deixando sujeira, comida atrativa para eles, a nossa energia, né? Assim, o baralho mostra para a gente
o que nós estamos fazendo para atrair esses ratos? Então, vamos mudar essa energia para que essa energia vá embora. Eu preciso ser ágil que nem um rato. O rato foge da ratoeira a todo instante. Ele tem que ser ágil, por isso que a Flávia falou, ele entra embaixo, ele não tem osso, ele só tem cartilagem. Então, ele entra em qualquer fresta, qualquer buraco para ele escapar. E, às vezes, a gente vai precisar dessa agilidade do rato para a gente sair de alguma situação, tá? Então, a gente precisa sair dessa situação, tá? Ser esperto igual o rato, né? Porque às vezes nós estamos nos permitindo a esses desgastes e a estes roubos energéticos ou até roubo financeiro. Se vem com a carta do peixe, está falando que é roubo financeiro, tá? A gente precisa o quê? Cortar da nossa vida essa situação o mais rápido possível, quando vem o rato. Ó, sai dessa energia, não é energia legal e se manda, tá? Então, como é a personalidade da pessoa representada pelo rato? Ela é uma pessoa cansada, ela pode ser uma pessoa estressada, depressiva, tá? Energeticamente sugada, tá? Pode também ser uma pessoa ágil, vai depender ali do que você vai perceber, mas eu acho que ele é mais depressivo, cansado, agitado, vive correndo, uma pessoa bem estressada, tá? A cabeça dela, ela tem muitos problemas, né? Ela tem preocupação de estar sempre sobrevivendo, né? Ela é estressada, cansada de tanto pensar também, né? Porque o rato tem que pensar como ele vai comer, como ele vai fugir, tá? As emoções dessa pessoa, ela vive remoendo sentimentos, e experiências anteriores à vida dela, tá? Aquela pessoa que não sai do passado. Ela é pessoa que vive com enganos e ela pode também não querer nada sério, tá? Em relacionamento. Pontos positivos dessa carta é a persistência e a determinação que o rato tem para fugir e para comer, tá? Ponto negativo, prejuízo, doenças, cansaço extremo. Energias muito densas e baixas, tá? Ai, falei muito do rato, né, gente? Não, tá ótimo. Eu gosto do ratinho. Da cartinha do rato. Então, vamos lá. Coração. Ela é uma carta positiva. Esse aqui é lindo, olha. O coração. Ela é uma carta... eu amei. Colorido. Né? Muito lindo. Ela é uma carta positiva. Posso igual minha blusa. Hã? Ah, tá. Ela é uma carta que fala de amar, sentir, alegrar e agir. É a carta do amor, a carta dos sentimentos incondicionais, tá? Ela representa o entusiasmo, ela representa as emoções, o amor, a afetividade, a compaixão, a solidariedade. Ela também vai indicar ela vai indicar sentimentos positivos, ela vai falar de motivação, de romantismo, de harmonia, ela vai falar de desejo, de atração, vaidade, tá? Ela vai falar também de obsessão e de intimidade. O coração, ele é a carta da beleza interna e externa. Porque quando a gente está bem internamente, feliz internamente, todo mundo percebe, porque aflora externamente, né? Ela deve ser morada do amor incondicional. Então, ela fala de alegria plena e felicidade, tá? No lado sombra, ela vai falar de o quê? Ela pode falar o quê? De falta de amor, falta de sentimentos, né? Infelicidade de forma geral, né? Com tudo, né? Felicidade, isso é o lado sombra dela, tá? Como é a personalidade do consulente representado por essa carta? A alma, né? O eu dessa pessoa. Ela é uma pessoa amorosa, que ela coloca o coração dela em primeiro lugar. É aquela pessoa que só age com a emoção. E às vezes está errado, né? Tem que botar um pouquinho o pé no chão, né? Porque geralmente quebra muita cara, né? A cabeça dessa pessoa, ela toma a decisão baseada no sentimento. Depois se arrepende, tá? Pode ser que sim, pode ser que não, né? Emoções dessa pessoa. Ela é uma pessoa carinhosa, romântica,
é uma pessoa cuidadosa, tá? Zelosa com quem ela está ali, né? Pontos positivos é o amor, a bondade, a nobreza e a compaixão. Pontos negativos, emocional dela em excesso, aquela pessoa dependente amorosamente de alguém, ou de amizade de alguém, né? Que tem essas dependências, tanto de amizade quanto de amor, né? Dificuldade de acessar o lado racional dela, porque ela só é emocional, tá? Por isso ela vem com a carta de copas. Depois eu explico isso para vocês em uma outra aula. Vamos lá. Alguma dúvida, meninas? Está emocionante? Então vamos continuar. Carta da aliança. Tem baralhos que falam de anéis, o anel, alianças, tá? Aqui tem alianças, ó. Alianças, anel. Aqui também alianças, ó, que bonitinho, tá? Olha que lindo, gente, esse daqui. A minha amiga trouxe o anel. Porque lembra que eu falei que o baralho dela, a cigana dela era uma anciã, uma velhinha, né? Ela trouxe o anel da velha, a mão que traz a sabedoria, né? O anel dela é igual ao meu anel, ó, pentagrama. Então, olha aqui, olha. Muito bacana. É a mão que já tem aquela experiência de vida, né? O anel, ela é uma carta positiva do baralho cigano. Ela vai falar de quê? Ela vai falar de união, de vínculo, acordos, firmar algo e associar algo, associações, tá? Isso que reflete a carta do anel. Ela representa, ela anuncia, né, a oficialização de um contrato, ela fala da união duradoura, ela fala de parcerias comerciais ou afetivas, ela pode falar de casamento, tá? Associações e acordos. Ela fala de ciclos firmados, pessoas que estabelecem uma aliança, que pode ser profissional, afetiva, de amizade, espiritual ou conjugal, tá? O anel representa a união de objetivos e força, tá? Porque a gente precisa de força para se unir, né? Convida você a um compromisso, aquele compromisso que vai ser confiável, tá? Que vai ter que ter troca de dar e receber, né? Porque eu preciso ser confiante, eu preciso dar confiança, mas eu preciso também receber do outro tudo isso, tá? A confiança. É a mesma coisa, sociedade, né? Se você vai fazer uma sociedade e faz uma pergunta aquela pergunta que eu falei da Edna, né? Se ela deve fazer a sociedade com a filha, né? Sim. Uma carta de anéis, sim, mas vocês têm que ter um contrato firmado entre vocês, né? Ambas têm que ter o mesmo propósito, né? Não, mas eu ia falar outra palavra, mas é isso aí. Tem que ter o mesmo propósito. É igual casamento, gente. Antes da gente casar, o que a gente faz? Planejamento. O que a gente faz antes da gente casar? A gente namora, fica noivo. Quando fica noivo, você já pensa no casamento. Aí você já começa o quê? A seus planos para o casamento. Então, é um comum acordo entre você e o seu noivo, ou você e sua noiva, né? Enfim, mas entre você e seu noivo. Então, vocês vão escolher juntos a data do casamento, vocês vão escolher quem vai ser os padrinhos, né? Vocês vão escolher a igreja que vai casar. Comum acordo. É um comum acordo. Então, assim, são projetos que vocês vão executar, que tem que estar ali no papel, né? Porque o casamento é um papel assinado, né? Aquele acordo que vocês fizeram juntos para seguir uma nova vida juntos. Vão se unir para seguir juntos. Então, a carta da aliança, ela fala desses acordos que você tem que cumprir o que foi firmado. Não adianta você casar e cada um ir para um lado. Não vai dar certo, né? Então, tem que andar os dois no mesmo ideal, na mesma direção. Senão vai degringolar tudo, né? Um vai carregar mais peso que o outro, aí já não é mais um acordo, nenhum vínculo, nenhuma união. É uma desunião, né? A cabeça do
Perdão, a personalidade do consulente representado pela Carta dos Anéis, ou Aliança, né? Ela é uma pessoa que cria laços com facilidade. Nosso caso, né, Edna? Ela se sente melhor em grupo. Ela é uma pessoa que tem a cabeça sempre pensando em sociedade, em parceria, nem estar em comunhão com alguém, ela pensa nisso, tá? As emoções dela, ela tem vínculos verdadeiros, ela firma compromissos, tá? É uma pessoa fiel aos compromissos dela. Pontos positivos dessa carta: compromisso, vínculos, o elo, a sociedade e a parceria. Quais são os pontos negativos, que é o lado sombra da carta, né? Se deixar levar pelas outras pessoas. É aquela pessoa que só faz tudo que os... Depende, né, gente? Nem todo mundo é assim, né? Maria vai com as outras, né? Mas pode ser uma pessoa também, no lado sombra, descompromissada, né? Uma pessoa que não firma os seus acordos. É uma pessoa que não cumpre o que fala, tá? Isso o lado sombra aí Quando a gente fazer métodos, aí vocês vão entender o lado sombra, tá? Ok? Alguma dúvida? Então, vamos falar da carta de número 26, a carta do livro. Carta positiva do baralho cigano. Olha que lindo aqui. Esse livro me parece até uma Bíblia, né? Uhum. Então, é o livro. Fabiana, olha que linda que tem uma flor bem aqui no meio. Ah, verdade. É bonito, é. O livro está aberto e a flor está bem linda. Ó, esse aqui também é arte. Olha que bonitinho esse, ó. Eu achei lindo também. Olha que lindo. Ah, esses aqui são iguais, ó. Sim. São. Aí a minha amiga, sabiamente, trouxe o quê? O Grimório. O Grimório. Que bacana. Grimório, que você sabe o que é Grimório? Onde nós vamos anotar as nossas magias. Tá, mas você sabe o que significa o Grimório? Grimório é um livro secreto, onde você vai anotar, por isso que eu falo, a gente anota no caderno. Os segredos. É de vocês vão anotar os segredos, as magias, os banhos, encantos. De vez em quando no grupo eu vou trazer essas coisas para vocês, né? Porque esse grupo está maravilhoso, todo mundo interagindo. Então, o Grimório é onde você guarda todos os seus segredos, seus feitiços, as suas magias, ele fica ali guardado, é o livro Ai, amo isso. mágico, né? Eu também gosto. Então, vamos lá. A gente vai descobrindo o nosso lado bruxinha, né? Porque tem as ciganas bruxas, as Chuvane são as ciganas bruxas, né? Então, vamos lá. Livro, carta positiva, que fala de quê? De você estudar, se informar, né? Informar ou se informar, de esconder, porque às vezes as coisas precisam ficar escondidas também, tá? Ocultar, silenciar e conhecer, tá? Eu trouxe para vocês pontos positivos e negativos do baralho, tá? Representa o aprimoramento, a busca por sabedoria, estudos, análise, descoberta, algo vai ser descoberto, né? Ela fala da nossa mente, desconhecido, tá? Ela vai falar de algo que está desconhecido, algo que vai ser informado ali. Ela fala de conhecimento e reflexão. Pode significar a necessidade de se guardar um segredo, ser discreto ou a necessidade de se calar, tá? Algo desconhecido vai ser investigado quando aparece essa carta aqui, dependendo da pergunta, tá? E da posição que ela vem. Os livros guardam grandes segredos da vida e do destino. É preciso discernimento para aprender. Às vezes tem situações que aquela pessoa quer deixar guardado e não quer expor, mas, de repente, dependendo da pergunta, vai ser revelado, vai ser mostrado, vai ser descoberto. Tá? Isso pode sair aí. Algumas perguntas tipo assim... Uma vez uma pessoa me perguntou, eu fiquei chateada, assim, eu falei, caraca, o que eu vou falar? A mulher, uma cliente minha, nunca mais ela jogou comigo.
já tem muito tempo. Foi logo quando eu comecei a jogar baralho. Ela queria saber se o esposo dela era gay. Mas ela já desconfiava, né, gente? Você não vai perguntar nada que você não desconfia. Você não vai chegar para o baralho e fazer uma pergunta assim tão íntima se você não tem desconfiança, né? Aí veio as amigas entendedoras aí do baralho. Aí veio a carta do livro, veio a carta do cavaleiro, veio a carta do livro e a carta da carta. E aí? O que vocês acham? Ele estava escondendo que esse segredo, né? Que situação! Meu Deus! Cavaleiro que traz a notícia e escondido e a carta. A carta é o quê? Confirmou, né? Que só era. Ai, coitada. Gente, mas eu não falei que era, não. Eu virei para ele. O que eu ia responder para a mulher? Nem mostrei as cartas que caiu. Eu falei assim, o baralho está dizendo aqui, você está desconfiada com alguma coisa? Que eu perguntei a ela assim, né? Eu sempre jogo uma pergunta em cima delas. Aí ela começou a ficar, eu falei, não, você pode falar que eu não te conheço, não vai sair daqui, não vou, nem sei quem é seu marido, eu falei para ela, você pode ficar tranquila que isso aqui é confidencial. Né? Aí ela virou e falou assim, eu vi, ela estava desconfiada, ela viu algumas coisas na roupa do cara, ela viu, né? Aí eu virei e falei assim, olha, você fica atenta. Oh, meu Deus, coitada, o homem chega com a cueca suja de ouro. Eu virei para ela e falei assim, olha, você se resguarda, você se protege, você se cuida, tá? Essa sua desconfiança aí, isso vai vir à tona alguma coisa que vai confirmar para você a sua desconfiança. Foi isso que eu falei para ela. Excelente. Eu não ia falar que o baralho disse que sim, gente, entendeu? Eu falei, você se protege, você se resguarda, fica atenta, né? Presta bem atenção aí, porque você vai ter uma situação que você vai acabar descobrindo. Porque para o homem chegar ao ponto das roupas virem, né? Enfim, é porque o cara já estava chutando balde, né, gente? Já queria ser descoberto. Já queria ser descoberto. Você ia fazer coisas para ela descobrir mesmo e chutar ele, né? Mas, enfim. Então, vamos lá. Como é que seria a personalidade desse consulente? É uma pessoa que gosta de buscar conhecimento, gosta de estudar. Ela pode ser uma pessoa tímida e também egoísta, tá? A cabeça dela guarda um segredo e não gosta de se mostrar. Emoções dessa pessoa. Ela é uma pessoa fechada, tímida, tá? Pode ter dificuldade de se relacionar com os outros. Pontos positivos dessa carta é o conhecimento, a cultura, o estudo e o trabalho. Pontos negativos é a timidez excessiva, é uma pessoa fechada, então ela vai ter muita dificuldade aí no caminhada dela, tá? Depois vocês me mandam, vou dar um presente para vocês, mas pelo amor de Deus, vocês não me apressem, tá? Vocês vão me dar o nome de batismo de vocês no privado e a data de nascimento, que eu vou ver quem são vocês na cabala cigana. Eu acho que eu estou devendo para alguém que eu acabei... É muita gente para fazer. A cabala cigana, ela vem falando do seu destino, seu número do destino, quem é você, o que você veio fazer aqui. Aí vocês passem para mim depois no privado, tá? Aí eu vou fazendo aos pouquinhos e mandando aos pouquinhos para vocês. E antes do final do ano, eu já vou ter esse nome de vocês e a data de nascimento, eu vou fazer para vocês a numerologia cigana, para ver qual o número que vai ajudar vocês aí no próximo, quem vai reger vocês aí no próximo ano de 2026. Ai, que bom. Muito obrigada. Cada um vai ter seu número pessoal por causa da sua data de nascimento, tá? Do nome eu preciso da cabala, porque eu tenho que ver as vogais, o nome e a data de nascimento, é muita conta para fazer, então eu tenho que fazer com muita calma e muita paciência. Então, vamos lá. Muito obrigada. Vamos fazer mais umas 2 cartinhas para a gente parar, tá? Vamos falar da carta 27, a carta da carta, né? Tem umas cartas. Essa aqui, linda, ela trouxe um pergaminho, essa aqui tem um envelope, Um selo antigo, né, dos reis, né? Com vela. Envelopes, tá vendo? Essa aqui, ela trouxe um pergaminho, né? Linda. Olha a rosa aqui de novo, Fabiana. Lindo. É porque o baralho dela é do feminino, né? Requinte Lenormand. Esse baralho é muito bonito. Mas eu não me identifiquei muito com ele para ler, não, para jogar, não. Não sei por quê, mas
Então, vamos lá. É tanta carta que até eu me perco. Então, envelope. Ela é uma carta também positiva, tá? Ela vai falar de comunicação, comunicar, falar, anunciar. Ela fala de avisos, convites e notícias, tá? Ela fala para a gente manter o sigilo em determinada situação, tá? Ela vai falar de mensagens que vão chegar. Se vem um cavaleiro e ela, a mensagem está chegando, tá? Avisos, notificações, convites, tá? Hoje em dia não é convite com carta, né, gente? Pode ser que o seu convite seja como? Por e-mail, por WhatsApp, né? Porque o baralho, ele segue a modernidade, né? Antigamente era tudo por carta, agora não. É tudo e-mail nem mais, é só rede social, né? Sim. Como é que é? Me fala aí. Tudo pelo WhatsApp, né? WhatsApp, a maioria. Instagram. É o que chega mais rápido, né? Então, ela vai falar da existência de algo que precisa ser tratado de forma confidencial também, tá? Ela fala daquela comunicação, agilidade nas ideias, surpresas e revelações rápidas, tá? A personalidade, o eu dessa pessoa representado pela carta 27. Ela é uma pessoa bem comunicativa, que se expressa com facilidade, tá? A cabeça dela é uma pessoa que vive pensando em como se comunicar. Emoções dessa pessoa, ela expressa o que sente e ela tem a facilidade para o diálogo com o outro, com os outros em geral, né? Pontos positivos dessa carta é a comunicação, o diálogo e a expressão. Ponto negativo, o lado sombra dessa carta, dificuldade em se comunicar. Talvez até de aceitar, né, informações também, ela pode ter essa dificuldade, tá? Essa carta, ela vai representar notícias ali, pode ser resultados de exames. Se a pessoa pergunta sobre saúde, né, se você quiser responder sobre saúde, ela pode falar de alguma questão da saúde, visão, fala, tá? Ela vai falar também de resultados de exames, que vão, alguma doença, depende das cartas, tá, gente, que vem ao redor, porque a gente nunca responde com uma carta. A gente geralmente responde com 3 cartas, tá? Então, se vier, dependendo das cartas que vêm ao redor, ela pode falar de algo escondido, um exame, né, fazer um exame para revelar algo que está escondido, vai depender das cartas e da pergunta do nosso consulente, tá? Fabi, deixa eu só te fazer uma pergunta, desculpa interromper. Você falou de visão, né? Eu vejo muito os olhos, assim, na saúde, quando vem a carta dos pássaros, tá certo? Certo, se é o que você inclui e deu certo, pode ser. O pássaro, para mim, tira seu som, Fábio. O pássaro, para mim, ele fala muito questão também, sabe de quê? Amígdalas, né? Mas pode ser também da visão. Mas a carta eu vejo como visão, por quê? Porque a gente escreve, né? Então a gente está ali com a nossa mente, os nossos olhos, mas está certo, pode ser também. Tá. Obrigado, tá dando Entendi. eco. Obrigada, viu? Nada. Fala, Tatiana, não ouvi. Não, eu estava dizendo que eu achava que era o som da Edna que estava dando eco, porque a Flávia desligou e continuou o eco aqui para mim. Ah, não, depois ela ligou. Pode também, ó, questões de mão, porque aquelas pessoas que têm problema no túnel do carpo, por escrever, também pode ser, tá? Porque é uma carta, né, gente? Vamos analisar a carta. Ela tem uma pena, e a gente precisa da pena para escrever, né? Pode ser aquelas doenças que dão... Não tem, não é do túnel do carpo, mas tem uma outra que as pessoas ficam, quando faz muito movimento repetitivo. Tendinite. Tendinite, pode ser, dependendo, né, da situação, pode ser, tá? Gente, o baralho é maravilhoso. Então, a gente vai... Quando eu começar a fazer os exercícios para vocês, perguntando o que vocês acham que fala da saúde, quero ver o que vocês vão colocar de significado para a saúde das cartas. Não vale ir lá na internet olhar, não, hein? Vamos lá. Carta do homem. Carta do homem. Olha aqui. Vários... Bom, esse daqui é super elegante, olha. Carta de homem. Olha esse que bonito. Esse aqui... Olha aqui. Traz um gato nas costas dele, lá, um ciganão lá, ó.
A minha parece um cigano, olha. Ele é um cigano dançando, é isso aí. Aí, então, a carta do homem, tá? A carta do homem, aqui, a minha amiga já trouxe um sábio, olha ali, que bacana. A carta do homem, ela é uma carta neutra, ela depende das outras cartas, tá? Dependendo do jogo, dependendo da pergunta, ela pode falar que é o quê? É o homem importante para a consulente. Ela pode falar, dependendo da pergunta, se for pergunta de trabalho, pode ser um chefe, pode ser um colega de trabalho. Se for de romance, pode ser um namorado. Se ela está fazendo pergunta do marido, vem essa carta, pode ser o marido dela, tá? Então, vamos analisar a pergunta para ver o que aquela carta está trazendo ali. Mas o significado dela é o seguinte. Palavra-chave dessa carta: raciocínio, pensamento e concretização. Tá? Porque isso é questão do homem, né? Homem. Mulheres também, tá, gente? Mas a gente está falando do baralho, ok? O homem, ele pode representar o homem da consulente, na vida da consulente. Pode falar dele mesmo se vocês estiverem jogando para um homem, dependendo da pergunta, vindo essa carta, tá? Ela pode estar trazendo um conselho para ele ter essa postura de ser mais racional, de ser mais pensativo, né? De concretizar as coisas. Mas, se for pergunta amorosa, pode ser que seja ali um amante dele. Se for um homem meu consulente, tá? Se for minha consulente, né? Se ela está perguntando ali alguma questão, pode ser o marido dela ou o amante dela. Vai depender das cartas que vierem, tá? Então, ela pode falar do próprio homem, se for homem jogando, né? Ela pode falar do pai, pode ser o filho, tá? Pode ser o marido da consulente, né? Ou do consulente, pode ser o namorado ou o amigo. Vai depender da pergunta e das cartas que vierem ao redor, tá? Essa carta fala da maturidade ao qual o consulente ou a consulente deve agir na vida. Se a gente faz uma pergunta de trabalho, vamos imaginar uma pergunta... Fabiana, eu quero um conselho do baralho referente ao meu trabalho. Se vem essa carta, o que eu vou falar para o meu consulente? De conselho para minha consulente referente ao trabalho. Você precisa agir mais, deixa um pouquinho seu emocional de lado, você precisa montar estratégias, você precisa ser mais racional para você conseguir trabalhar, ser mais objetiva. Ela precisa tomar essa posição do homem para ela agir no trabalho dela. Tá? Ter menos emoção, menos sentimento. Menos emoção e mais razão. Tá? Porque o homem, ele é racional. A gente, né, aquela visão que tinha, né, de que o homem é o provedor, né, da mulher, hoje em dia não tem isso, né? A mulher trabalha igual, às vezes tem a mulher até que sustenta o marido, né, mas enfim. Mas vamos naquela questão antiga, né, que o baralho tem muitos anos, então fala daquela questão do provedor, do racional, tá? Essa carta, ela vai falar da energia de poder. Ela só vai representar o homem se for pergunta de homem, de marido. Mas se for pergunta de trabalho, né? O que ela deve fazer para trabalhar? É pergunta de poder da energia que ela vai trazer, tá? De domínio, de ação, emoção e mental. Equilibrar o mental dela ali e ser mais razão, tá? O homem, aí eu botei aqui, o homem é o provedor, ele mostra o domínio, o poder, a observação e a autoridade, né? Que isso aí é aquela coisa antiga que a gente traz, tá? A personalidade do consulente representada por essa carta. Racional e firme. Se você quiser trazer um conselho para a sua consulente, dependendo do método, se cai ela ali na casa do pessoal, está faltando essa energia para ela. Ela precisa buscar essa energia para ela enfrentar as adversidades do mês dela ou da semana dela, tá? Então, ela precisa... Quando a carta cai, eu vou ensinar vocês depois uma mandala,
Quando a gente fala de mandalas, é porque aquela energia, às vezes, está faltando ali. Ela precisa tomar aquela postura, tá? Cabeça desse consulente, ele tem a facilidade de pensar friamente nos momentos de conflito. Ela tem que ter isso aí, tá? As emoções, é uma pessoa ativa, racional e não se doa com facilidade, porque o homem, ele é durão, né? Pontos positivos, tem as exceções, né, gente? Pontos positivos, a firmeza, a racionalidade e a ação. Ponto negativo, o lado sombra da carta, é a frieza e o distanciamento, tá? Vamos falar da carta da mulher para a gente encerrar. Eu vou fazer o seguinte, gente. A gente acabou na primeira e na segunda aula, já era para ter terminado o baralho, mas a gente conversou, eu acho que isso é legal, a gente perguntar, conversar, tirar dúvidas, né? Se vocês quiserem, concordarem, amanhã, ou até hoje mesmo, eu vou gravar a aula das outras cartas e botar no grupo. O que vocês acham? Porque aí na próxima aula, a gente já vai falar de métodos, a gente tira um tempinho na próxima aula para tirar dúvidas, depois a gente já entra nos métodos. O que vocês acham? Por mim, ok, eu concordo. Tudo bem. Que aí vocês assistem. A gente vai falar hoje na carta 29, então vai ficar faltando só 6 cartas para a gente terminar, né? Aí eu vou gravar 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, tá? Aí eu vou botar no grupo a aula de hoje e já a aula dessa aqui extra, né? Que a gente já teria que acabar essas cartas. Aí vocês assistam, vocês vão ter uma semana para vocês assistirem a aula, para quando a gente entrar no método, porque uma vai jogar para a outra, eu vou explicar o método e eu vou escolher quem uma vai jogar para a outra, tá? Então, aí vocês já vão estar sabendo aí dos significados das cartas de vocês, tá bom? E continuamos tirando todo dia uma carta com o conselho do dia para botar lá no grupo, tá? Depois eu explico para a Sol. Fabiana, antes de concluir aqui, só, meninas, antes da gente ir embora, que a Flávia chegou depois de que a gente tirar a foto, vamos abrir a câmera de novo para tirar foto com a Flávia aparecendo, tá? Tá. Então, vamos lá. Carta 29. O homem traz o racional, a mulher traz o emocional. Carta 29. É a carta neutra. Ó, aqui ela trouxe uma cigana, aqui também tem uma cigana linda. Olha que lindas cartas. Cada um tem uma mulher diferente. Olha a cigana lá da coisa. Então, cada uma tem as suas cartinhas aí, que todas elas têm o mesmo significado, né? Só muda o arquétipo. Fabiana, só um minutinho, desculpa. Fala. Eu tenho na 28 aqui, eu tenho o espanhol também. Cadê? Na apostila. Não tem... perdão. Não, tá. É porque esse baralho da minha apostila é o baralho da minha cigana. Então, tem a carta, tem 2 cartas 28 e tem 2 cartas 29. Tá? E tem a do trevo lá e do caminho também tem as 2. Isso. Então, vamos lá. A gente vai falar dessa da mulher. Essa aqui, a mulher, da página 33, tá? É porque elas têm o mesmo significado, mas a espanhola, ela é aquela mulher mais ousada, mais dinâmica, sabe? É porque no meu baralho tem 2 cartas da mulher e 2 cartas do homem. O de vocês, como é convencional, ele só tem uma carta, por isso que eu só estou falando da 29. Então é bônus para nós, já vamos ficar sabendo quando tiver um outro baralho. Quando vocês quiserem comprar o baralho da cigana Cássia, aí vocês já têm, porque todas essas fotos é do baralho da cigana Cássia, que está aí na apostila, tá? Mas você ainda tem dele para vender? Então, acabou. Eu tenho até que mandar fazer, porque eu tenho 2 clientes que me pediram. Faz um para mim que eu vou comprar. E eu falei para elas que só em janeiro, porque o que acontece? Eu tenho que mandar para a gráfica, mas eu tenho que pagar a gráfica primeiro. Então, é a pré-venda. Você paga o baralho e eu mando fazer. Porque pouca quantidade, aí sai mais caro do que eu fazer muita quantidade, entendeu? Tá, depois você me fala o valor e pede um, tá bom? Então, se vocês quiserem aqui, quem quiser comprar o baralho, eu consigo fazer eles para vocês a R$100, tá? Para a gente isso é muito caro para mandar para cá. Pois é. Eu vou querer. Já pode fazer o meu.
Então tá, e depois a gente conversa, vamos lá. Então, carta da mulher, ela é uma carta neutra também. Ela vai falar da emoção, da doçura, da imaginação, intuição, criatividade, e ela fala da própria consulente, tá? Ela representa a mulher, a feminilidade, a jovialidade, a intuição e os mistérios que a mulher traz, né? E ela precisa ter aquilo ali, né? Então, são esses mistérios ligados ao universo, ao feminino, né? Ó, qual conselho que eu daria para minha consulente? Acredita em você, vá buscar o seu poder, né? Quem é você? Você é forte, você é mulher, né? Tem que agir. Isso é um conselho para minha consulente, né? E às vezes, tadinha, ela está ali naquele lado sombra dela, né? Se sente ali um fracasso por várias situações da vida dela, né? E ela tem que mudar isso, né? Porque a mulher, ela é esperta, né? Então, vamos lá. Aí ela vai falar de confiança, sentimentos, emoções e empolgação. Mulher empolgada demais, né? Vamos botar o pé no chão. Ela traz a possibilidade de você sentir, viver e realizar coisas, tá? Pode indicar também uma pessoa próxima da consulente, como ela pode ser a conjugue daquela consulente, se aquela consulente for casada com uma mulher, né? Ela pode representar a amante da consulente, dependendo da pergunta, tá? Ela pode ser a irmã, a filha, tá? Uma grande amiga da consulente, pode ser a chefe dela, tá? Ou pode ser ela mesma, tá? Então, vai depender da pergunta da minha consulente, tá? A mulher, ela entende o poder de criar a vida dentro de si. Ela tem o poder de criar a vida dentro dela, tá? Então, ela é capaz de muita coisa. Às vezes, só ela que não vê, né? A personalidade dessa consulente, o eu dela, né, a alma dela, ela é uma pessoa emocional, doce e intuitiva. A cabeça dela, ela pensa baseada nas emoções. Infelizmente, a mulher é assim, né? Por isso que, às vezes, a gente precisa da energia do homem, né? O yin e o yang, né? As emoções, ela é intensa, ela se doa com facilidade e ela é movida pelas emoções. Tem aqueles rompantes que depois se arrepende, né? Pontos positivos é a emoção, a intuição e a doçura. Lado sombra dessa carta, excessos ou chantagem emocional. Tá? Que a mulher consegue fazer uma chantagem quando ela precisa, né? E, então, hoje, nós ficamos por aqui, nas nossas cartinhas. Vocês querem fazer alguma pergunta? Estou tranquilo. Deu? Foi muito rápido, Sol. A Sol está perdida. Não, eu não estou perdida, eu estou aqui pensando, meu Deus, como que eu vou ler isso? Que carta que vai vir antes? Que carta que vai vir depois? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não, é fácil. A gente só precisa, quando a gente for falar dos métodos, né? O importante é o quê? Lembra que eu falei? Não é em 6 aulas, 8 aulas que a gente vai aprender. Isso aqui é um curso de iniciantes. E a gente continua no nosso grupo lá do WhatsApp, tá? Então, o que acontece? A gente falou de significados de carta. Bota para escutar, não precisa você assistir a aula, ficar parada. Sabe como é que eu faço quando eu vou estudar? Gente, eu estudo, tá? Eu acho que eu botei no grupo de vocês do tarô. Gente, no dia que eu resolvi pegar minha aula de tarô para fazer de novo a aula de tarô, acabou a luz, choveu aqui, eu fiquei sem luz. Eu falei, ninguém merece, gente. Mas aí, às vezes, o que eu faço? Eu estou fazendo comida, ou eu estou costurando, né? Porque eu faço as minhas toalhinhas. Então, quando eu estou costurando, eu ligo. Às vezes eu fico com fone de ouvido ouvindo a aula. E aí eu consigo ir assimilando aquilo, tá? Você dá uma lida, escuta, bota no celular, quando você clicar lá no... Deixa eu botar aqui. Quando você clica lá na descrição do grupo, você vai entrar direto na aula. Bota um foninho de ouvido, eu vou fazer comida, e vai escutando a aula. E prestando atenção na aula, né? Que aí você eu faço isso.
Dirigindo, cozinhando, pondo roupa para lavar, faz Isso. tudo. Aí você vai, não é decoreba, tá, gente? Mas você vai lembrando, pô, essa carta fala isso, essa carta fala aquilo. E quando você tiver aqueles 15 minutinhos ali que você vai tirar seu conselho do dia, tá? Você vai observar a carta. Pô, bem, a Fabiana falou isso, né? Ela falou, vamos ver a carta que a gente acabou de falar aqui, peraí que eu misturei tudo. A mulher. A gente falou da montanha, né? Então, poxa, a montanha é grande obstáculo, é grande dificuldade, mas como é que eu vou sair disso, né? Eu vou buscar estratégia. O baralho é fácil, o baralho não é difícil. Quando você entender o que significa aquela figura, dentro do que a gente conversou aqui de cada carta, vai ficar fácil você ler. Por isso é que eu falo. Cuidado, a gente tem que ler, a gente tem que buscar livros, né? Mas você tira a sua conclusão. Pega uma rotina, é igual trabalho. Tem sempre alguém que vai... você vai chegar num trabalho novo, numa empresa nova. Aquela empresa, ela tem a sua... vai falar as suas diretrizes ali na empresa, né? Tem as hierarquias de cargos. Então, você entrou novo ali. Você que tem que se adequar à instituição. Não é a instituição que tem que se adequar a você. Então, você vai aprender que você tem que chegar naquele horário, que aquela porta ali, aquele corredor vai te levar ali no lugarzinho do café, né? Que a sua sala é essa sala aqui à direita, que de tal hora a tal hora você tem que fazer esse planejamento. Então, tudo você tem que seguir as regras. Tem um checklist que eu tenho que confirmar Também, se eu estou seguindo a regra que a empresa quer que eu Perfeito. siga, né? Perfeito. Então, quando você entende o baralho, a sua regra, se você pega ali, vocês escolheram a Fabiana, mas você vai fazer o curso com a Maria, com o José, com não sei quem, cuidado só para não confundir. Escolhe o que você quer. Eu quero ir pelo método cigano, então escuta a Fabiana. Né? Eu quero ir pela escola brasileira, então vai fazer o curso com a Mariazinha. Eu quero a escola brasileira, a escola europeia, vai seguir a outra Mariazinha. Porque se a gente começa só escuta um, escuta outro, mas aqui está errado, ali está errado, não tem nada errado, está tudo certo. Mas você tem que ter a técnica, que junto com a sua intuição vai te facilitar. Isso eu falo na primeira aula, tá, Sol? Aí você vai, quando tiver dúvida, você pode me chamar, pode perguntar, tá? As meninas também, a Giovana é a nossa mascotinha aí, que tem 14 anos, né? Muito linda. Ela é filha de uma consulente minha. Então, assim, eu trouxe para vocês o vamos dizer assim, o mais fácil para vocês entenderem o baralho. E vocês só vão entender e conhecer o baralho de vocês quando vocês manusearem ele todos os dias. Que vocês vão ter a intimidade com o baralho de vocês. Só uma pergunta. Arquétipo é a figura do baralho? É a figura. Arquétipo é o cavaleiro é o arquétipo. Só para ele? Essa palavra arquétipo é só para ele? Não, então, o que é arquétipo? Arquétipo é a montanha é um arquétipo. Então, como se fosse a figura, o que representa. O jardim é um arquétipo. Aí cada um vai decorar do jeito que quer. Aí eu peguei então, o arquétipo seria o desenho, a figura. Entendi. O jardim é um arquétipo. Entendi. Aí cada um vai botar o seu jardim que quiser, mas o jardim é um arquétipo. Cavaleiro é um arquétipo. É como se fosse a definição, mas aí eu crio conforme eu... É igual pintor. Eu vou pintar o sol. O sol é um arquétipo do baralho cigano. Aí eu vou pintar o sol. Se eu quiser, eu posso botar meu sol azul. Mas ele é um sol. O arquétipo dele é um sol. Entendi. Entendeu? A decoração, cada um faz do jeito que quer. Mas o arquétipo é o sol. Não pode fugir do sol. E o que é a palavra-chave e o significado do sol? Isso não muda. Sério, eu já tinha tentado aprender esse troço desse arquétipo há tanto tempo. E não entrava na minha cabeça. Eu pesquisei na internet, eu li, eu perguntei, não entrava. Pela primeira vez entrou na minha cabeça.
Estamos com... Juro, esse Gente. negócio de arquétipo vinha, a pessoa falava de arquétipo, juro, na internet, eu abria as lives, aí a pessoa falava que o arquétipo, eu já tirava, saía da live, porque meu tico e o teco já dava um soco no outro e a briga começava aqui no meu cérebro. Olha aqui. Não, esquece, deixa pra lá. Aqui. O lírio, ele é o arquétipo, ele é a carta 30. Então, qual é o arquétipo da carta 30? Lírio. É o lírio. Cada um... pode estar na planta. Isso. Ah, esse aqui botou o lírio à noite com a lua. Esse aqui já botou o lírio de outro jeito, mas o arquétipo é o lírio. Entendeu? Deixa eu ver o outro aqui, cadê? Ah, eu misturei tudo, gente. Deixa eu ver a outra carta aqui, que eu li aqui. Eu estou apaixonada por nossas aulas. Eu demorei 2 anos para entender que eu tinha que aprender assim. Eu queria olhar e tudo. Para ali, Fabiana sabe disso. Eu queria olhar e falar, nossa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, sem ter o caminho das pedras. Isso agora aí. Entrou na minha cabeça. Agora. O caminho da pedra ajuda. Ó, aqui é um buquê de lírios. Essa pessoa trouxe um buquê, mas o arquétipo é os lírios, tá? Então, não fugindo do arquétipo, que tem a palavra-chave ali, né? Você vai ler o baralho, porque o significado, cada hora que você mexer no baralho, vai vir mais significados na sua cabeça. Por isso que eu falo, anota no caderno. Se não tem o caderno, anota na apostila. Tá? Porque vocês vão estar olhando a sua apostila, e também, assim, quando você for, vou botar a carta do dia, eu vou ler lá, caiu o sol, aí eu vou ler, o sol é isso, é vitória, é sucesso, como é que eu vou fazer um resumo para dar um conselho da carta do sol para o meu dia? O sol aparece, por que o sol aparece? Fala para mim. Vamos lá, puxar a cabeça de vocês. Porque o para dia aquecer chegou. o nosso dia, para iluminar, para brilhar, para trazer acordar, vigor, representar que o vitalidade. novo dia começou. Isso, perfeito. Para eu acordar, para eu ver as coisas sem precisar de uma lanterna, de uma lâmpada, de uma vela, abrir meus olhos, enxergar. Perfeito. O sol está ali porque o sol é a inovação, é um dia atrás do outro, é um novo dia que começa. Né? Então, qual seria um conselho do baralho com a carta do sol? Hoje é um novo dia. Use seu dia para você se iluminar, para você ter sucesso. Pode ser que você esteja hoje expandindo, expanda seu conhecimento. Vários significados você pode tirar da carta do sol como um conselho para o dia. O sol é um dia que se renova. A lua é um dia que se acaba, né? Mas a lua, a gente tem os devaneios, a gente tem as nossas romantização. O sol é a clareza, é os insights, é a alegria, porque no sol você está alegre, à noite você já está mais romântica, mais caidinha, né? Quando eu descobri, eu tive alguns problemas que eu fiquei 1 ano travada com baralho, tá? Quando eu comecei a fazer curso. E eu sabia ler baralho. A cigana que me acompanha, que me escolheu para trabalhar, ela é cigana de baralho, de mesa de baralho. Ela ensinava as crianças no acampamento dela quando ela estava viva. Tá? E eu custei muito. Eu sentia a presença dela, mas eu tinha medo porque me travaram. Falaram que eu não sabia ler baralho, que eu não tinha espiritualidade, e aquilo ficou na minha cabeça e eu aceitei. Eu virei um rato, né? Eu abri aquela porta do rato e eu aceitei aquela energia para mim. Então, eu demorei muito. Quando eu despertei, gente, juro, parecia que tinha feito um estalo na minha cabeça, assim. Quando eu despertei e que eu olhei a carta, porque eu chorava, eu falei, meu Deus, eu não consigo ler baralho. Eu achava que eu não lia baralho. Eu atendia consulente, tá? Mas com medo, achando que eu falava tudo errado. Enfim, aí um belo dia eu estou sentada, conversando com a minha cigana, né? Aí eu senti aquilo assim, por que você não acredita em você? O baralho não tem mistério. Você só tem que entender as figuras dele. Gente, aquilo despertou assim na minha cabeça, foi assim, abriu assim, eu falei, gente, mas não é que é mesmo? Aí desembestei, né? Que bom.
E é isso que vocês têm que fazer. Não tenha medo do baralho. No começo é difícil. A gente tem insegurança, isso todo mundo tem. A gente acha que não está falando direito, está falando sim. Por isso é que eu boto lá para vocês. Vamos botar a carta do dia. Aí vocês botam o resumo, o conselho de vocês da carta do dia. Como se você estivesse dando conselho para uma consulente, você vai escrever lá. Que esse conselho serve tanto para você quanto nós ali no grupo, tá? E aí eu vou botar, acrescento, porque a sua afirmação está correta. Eu vou acrescentar algo mais que eu visualizo, tá bom? Quando a gente começar a fazer métodos, a gente vai dar pitacos na visão do nosso colega. Não é corrigir ninguém, que ninguém corrige ninguém. Cada um vai ter uma percepção diferente do outro, mas que no final vai ser a mesma coisa. Quando a gente começar a dar pitacos, não tenha medo. Eu vou botar uma pergunta, eu vou botar foto de uma carta e vou querer pitaco de vocês lá. Cada um vai dar a sua opinião. E tá certo? Se eu ver que tá uma coisa muito fugindo do padrão, eu vou chamar você no privado. Bacana. Tá? Eu vou querer Necessário. saber por que você colocou aquilo que eu quero entender a tua visão. Tá? Então, não existe certo nem errado. É só você entender a figura, é só você entender o baralho. É igual andar de bicicleta. Depois que tu aprende, tu não cai mais. Fabiana, É apaixonante. só falando aí sobre o que tu falou agora, quando a gente sair muito do sentido da carta, tu vem no privado. Mas por que não no grupo mesmo, para ajudar também as outras pessoas que forem ler e Não. tiver o mesmo pensamento? Por Não. que não? Não. Eu sei que não. Por que não? Porque eu acho que, assim, eu não quero impor a minha leitura para você. Eu só quero entender. Eu vou te perguntar por que você colocou. Se eu achar que é muito mirabolante, né? Todas as perguntas de vocês estão corretas, mas se eu achar que é muito mirabolante, eu vou te perguntar por que você colocou isso, que eu vou querer entender a sua percepção. Não é que eu vou chamar a sua atenção, eu acho que isso Não, no grupo, eu entendo. no grupo Não. fica constrangedor. Na realidade, eu pensei mais no seguinte, vamos supor que, vou dar um exemplo aqui, a Nanda vê uma carta e, na sua percepção, que você já tem o hábito, já está mais tempo, já faz isso mais diariamente, você viu que fugiu um pouco, aí você vai no privado conversar com ela. Mas aí, eu vou ler aquilo, como tu não fez comentário nenhum no grupo, eu que estou iniciando, posso começar a ver daquela maneira, porque não houve um... Mas aí vocês prestam Entende o que, atenção... eu quero dizer? Mas você entende o que é que eu quero dizer? Eu percebi. Para a gente que está aprendendo, às vezes a gente pode fugir do assunto porque achou que aquilo ali está, de certa forma, correto, por não ter tido uma Sim, não é bem uma correção, não é bem uma correção, eu entendo, mas assim, uma reorganização de sentido, vamos dizer assim. Sim. Né? Então, para a gente que está aprendendo, no meu caso, da Nanda, da Giovana, Mariana, que a gente, entendeu? Que a gente está aprendendo, a gente acaba por, exato, a gente acaba por seguir, às vezes, pelo caminho errado. Não, se eu fizer isso, pode falar no grupo, né? Eu não me importo. Então, uma reorganização de sentido, entendeu? Tá. Deixa eu parar a aula, senão a gente vai ficar muita aula aqui. E vamos tirar logo a foto, porque quem quiser já desligar, já desliga também. Então vamos